Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho, e nós temos aula de português e ensino religioso. Vamos começar pela nossa chamadinha. Anne Raiele, Cleberson, Davi, Ed Mike, Gabriel, Isabelle, Ítalo, Joaquim, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Rodrigo, Rose, Thales Miguel, Thales Gadiel, William e Vinícius. Todos presentes? Peguem o nosso livro de português, lápis, borracha e o caderno, que são os materiais que a gente vai utilizar hoje, tá bom? Em língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o singular e o plural das palavras. Você sabe o que é o singular e o plural das palavras? Vamos entender um pouquinho. Singular é quando eu tenho somente um elemento, um objeto, uma pessoa, somente uma coisa. Exemplo, eu tenho um aluno. Se eu tenho só um aluno, essa frase está no singular. Essa palavra fica no singular, porque representa somente um elemento. Se eu falo, eu tenho 19 alunos. Observem que a palavra aluno, ela sofreu uma flexão. Acrescentamos um S no final dessa palavra. Ou seja, a palavra que antes estava no singular, representando somente um elemento, passou agora para o plural, representando vários elementos. Então, singular é quando eu tenho somente uma coisa. Plural é quando eu tenho várias coisas juntas, tá bom? Vamos entender melhor aí no nosso livro. Abra o livro na página 18. Caminhos da língua. Singular e plural. Releia o verso abaixo e observe as palavras em destaque. Os habitantes não mentem e por isso seus olhos brilham como riachos. O habitante da outra galáxia aceita trocar selos e figurinhas. Letra A. Copie dos versos a palavra em destaque que indica apenas um ser. Você acha que a palavra dessas duas que estão grifadas aí, que é habitantes e habitante, qual delas indica somente um ser? Você vai escrever aqui nesse quadro. E qual delas indica mais de um ser? Habitantes ou habitante indica mais de um ser? Respondam aí. Letra B. Que palavra dos versos acima nomeia um par? Vamos reler o verso. Um par quer dizer dois elementos juntos, duas coisas juntas, tá bom? Os habitantes não mentem e por isso seus olhos brilham como riachos. O habitante da outra galáxia aceita trocar selos e figurinhas. Dessas palavrinhas aí, a prova vai mostrar algumas aqui. Exemplo é olhos e selos e figurinhas. Qual dessas palavras que está no plural representa um par? Qual dessas aqui que a gente tem um par? Olhos, não é verdade? Nós temos um par de olhos. Letra C. Que palavra dos versos tem o mesmo sentido de pequenos rios? Pequenos rios a gente pode chamar de quê também? Vamos reler novamente aí, ó. Os habitantes não mentem e por isso seus olhos brilham como riachos. Qual dessas palavrinhas aí a gente pode usar para se referir a pequenos rios? Você vai escrever aí na letra C, tá bom? Agora vamos para a letra D. Duas palavras do trecho são nomes de objetos a serem trocados entre os meninos e o habitante da outra galáxia. Copie essas palavras no quadrinho a seguir. O que foi que o habitante da outra galáxia vai trocar junto com os habitantes da Terra? Tá lá quase no final, tá no finalzinho desse trecho aí que a Pro citou, desse verso. E aí? O que eles iam trocar? Você vai escrever uma palavra em cada quadrinho. Segunda questão. Observe as figuras do quadro abaixo e complete as lacunas de acordo com a quantidade. Eu tenho aí você vai escrever aí. Eu tenho 2, aí depois eu tenho uma, depois eu tenho várias. Você vai escrever o nome dessas figuras que estão aparecendo aí.
Um ou uma, singular. Dois ou várias, plural. Então, lembrem, se o número está no singular, a palavra vem no singular. Se o número está no plural, a palavra vem no plural. Vamos entender melhor o que é singular e plural. De acordo com a quantidade que indicam, as palavras que nomeiam elas podem estar no singular. O singular é quando a palavra indica um único ser, uma única pessoa, um único lugar, um único personagem, etc. É só um conjunto de seres. Exemplo, o menino vive no planeta azul. Menino é um ser único, somente um menino. Então, está no singular. A turma leu o poema. Turma representa um grupo de crianças juntos, um grupo de alunos. Porém, quando eu falo a turma, representa um conjunto de seres. Se é um conjunto, é singular. Já no plural, é quando as palavras indicam mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Exemplo, os meninos vivem no planeta azul. Se eu falo os meninos, é mais de um menino. Se é mais de um menino, plural. Observem que tanto a palavra meninos como o artigo os sofrem flexão. Os meninos. Na outra frase, nós tínhamos o menino. As turmas leram o poema. Observem que mesmo sendo grupos, agora digamos que eu tenho mais de uma turma, eu tenho mais de um grupo de alunos, então eu tenho as turmas. Tanto a palavra turmas como o artigo as sofreu flexão. O que era antes a turma no singular, agora nós modificamos o artigo as turmas, que indicam mais de um conjunto de seres. Então, singular é quando eu tenho somente um elemento, seja pessoa, seja personagem, lugar ou objeto. Plural é quando eu tenho mais de um elemento, vários elementos, tá certo? Vamos para a terceira questão. Releia mais alguns versos do poema Classificados Poéticos. E pede ao menino que encha os bolsos de esperança. E não só os bolsos, mas também as mãos e os cabelos, a voz e o coração. Letra A. Que palavra usada no plural indica? Um par que está no corpo humano. Lembra ali na outra questão, na primeira questão, que a gente encontrou um par de olhos? Nesse trecho aí aparece outra coisinha que a gente tem no nosso corpo, que também é um par. Você vai ler aí esse trecho novamente e responder. E partes de uma peça de roupa. Qual dessas aí também representa partes de uma peça de roupa? Lê com atenção o texto que está bem clara a resposta, tá bom? Letra B. Que palavra no plural indica um número muito grande de fios? Um número muito grande de fios. Vou ler de novo. E pede ao menino que encha os bolsos de esperança, não só os bolsos, mas também as mãos e os cabelos, a voz e o coração. Qual dessas palavrinhas aí indica um número grande de fios? Quando juntam vários fios ao mesmo tempo, nós chamamos de... Tá no corpo humano também, viu? A dica que a Pro dá, tá bom? Letra C. Porque as palavras voz e coração estão no singular? Por que você acha que voz e coração estão no singular? Você tem várias vozes? Você tem vários corações? Então, me diga aí por que essas palavras elas aparecem no singular. Tá certo? Próxima página, página 20. Observe algumas palavras do plural que apareceram nas atividades anteriores. Habitantes, riachos, selos, figurinhas, olhos, esperanças. Agora você vai escrever essas palavras no singular. Pro, como é que eu consigo mudar essas palavras para o singular? A Pro vai ajudar somente na primeira. Habitantes. Tem um S no final, correto? Esse S é o que torna a palavra plural.
Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar esse S. E nós vamos reescrever habitante, sem o S no final. Mesma coisa você vai fazer com as outras palavrinhas. Retirar o S, tá bom? Letra B. Compare as palavras no singular e as palavras no plural. Qual é a letra que indica o plural no final dessas palavras? A Pro acabou de falar. Qual é a letrinha que indica que as palavras estão no plural? A letrinha S, não é verdade? Quinta questão. Leia as palavras no singular e no plural de cada grupo a seguir. Depois escreva o plural das palavras nos espaços. Observem aí o grupo 1. Casa. Qual é o plural de casa? Casas. Agora você vai colocar aí o plural de planeta, cometa, festa, vento e menino, certo? Essas palavrinhas do grupo 1, você só vai acrescentar o S. Agora, as palavrinhas do grupo 2 vão ser diferentes. Observem. Voz, vozes. Eu acrescentei não só o S, mas eu acrescentei um E e um S. Era voz, ficou vozes. Mesma coisa você vai fazer com as outras palavras. Luz, luzes. Aí você vai continuar. Mulher, flor, mar e colar. A diferença do grupo 1 para o grupo 2 é que no grupo 1 eu só acrescentei S. No grupo 2 eu acrescentei ES. Tá certo? Observe as palavras de cada grupo acima e compare o plural e o singular delas. Depois complete as regras abaixo. Palavras terminadas com vogal fazem plural acrescentando-se S no final. Então, toda palavrinha que termina em vogal, quem são as vogais? A, E, I, O, U. Toda palavra que termina com vogal, nós vamos tornar ela no plural, acrescentando somente o S depois da vogal. Já as palavras terminadas em E, em, fazem plural acrescentando-se. Você vai completar aí também esse quadrinho, tá bom? Essa atividade de português, ela tá na página 18 até a página 20, tá certo? Respondam essa atividade e mandem lá no grupo. Se você ficou com dúvida no quadrinho 2, veja quais são as palavrinhas lá, as letras que terminam. Palavras terminadas em R e palavras terminadas em Z. Toda palavrinha terminada aqui, ó. Observe aqui, voz, luz, terminam com Z. Mulher, flor, mar, colar, terminam com R. Então, palavras terminadas com Z e com R fazem o plural acrescentando-se o ES no final. Entenderam? Então, completem aí esses dois quadrinhos. Português, página 18 a página 20. Agora nós vamos para ensino religioso. Vamos falar sobre os tipos diferentes de templos e igrejas. Diferentes igrejas. Os espaços onde ocorrem as celebrações religiosas são chamados de templos. Além disso, um templo pode ser conhecido por outro nome. Depende muito da religião a que ele pertence. Por exemplo, mesquita, sinagoga, terreiro ou igreja. Esses são alguns dos diferentes espaços religiosos. A palavra igreja é usada para nomear certos espaços religiosos e também para se referir à religião cristã e às comunidades dos seguidores de cada uma delas. Religiões cristãs, elas são aquelas que acreditam em Jesus Cristo e seguem os ensinamentos dele, conforme o Novo Testamento da Bíblia. Por exemplo, são elas: Igreja Católica, Romana, Ortodoxa, Luterana, Presbiteriana, Anglicana, Metodista, Batista, Quadrangular, Assembleia de Deus, Congregação Cristã e entre outras. Os seguidores de cada uma dessas religiões, eles se reúnem para celebrar as próprias crenças em espaços religiosos que podem ser construções com formas semelhantes ou diferentes. Observem a seguir alguns exemplos. Primeira imagem aí, observem essa imagem. Essa daí é uma catedral de São Basílio.
ela é uma religião ortodoxa. Essa construção se localiza em Moscou, na Rússia. Ela foi inaugurada em 1561. Essa colorida igreja ela foi construída por ordem de César Ivan IV. Ele determinou que a construção fosse diferente de todas as outras que a Rússia tinha. Já o nome São Basílio foi dado em homenagem a Basílio Magno, que foi considerado santo pelos católicos e pelos ortodoxos por sua grande dedicação em ajudar pessoas que passavam por dificuldades, como pobreza e doenças. Olha que bonito, que colorido, não é verdade, essa catedral? Essa outra imagem de baixo é a Catedral de Berlim. Ela é da religião luterana. Ela fica na Alemanha. Foi inaugurada em 1905. Essa igreja ela está entre as mais altas do mundo e abriga o maior órgão de tubos da Alemanha. Para se chegar à cúpula, que é a parte mais alta da igreja, é preciso subir 270 degraus, mas lá em cima tem-se uma ótima vista da cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cúpula da igreja foi atingida por uma bomba, que causou grande destruição, mas atualmente ela já se encontra restaurada. Observem também aí que construção maravilhosa, não é verdade? Essa outra aqui é a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ela é católica e ela fica, sabe onde? Aqui, no Brasil, lá em Aparecida do Norte. Olha que construção enorme e bonita. Ela foi inaugurada em 1740, que foi a primeira igreja. Depois ela foi modificada e foi reinaugurada em 1980, que é essa atual aí da foto. Consta em documentos oficiais que em 1717, no Rio Paraíba, interior do estado de São Paulo, pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora, que é o título dado a Maria, a mãe de Jesus. A santa ela ficou conhecida como Nossa Senhora Aparecida, porque ela foi encontrada, e vários milagres foram atribuídos a ela. Em 1930, o Papa Pio XI, ele assinou um decreto tornando Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil. Então, essa catedral ela foi construída em homenagem a essa santa que foi encontrada pelos pescadores. E por isso que Nossa Senhora Aparecida tem esse nome também. E essa igreja e essa catedral basílica, que é enorme, ela fica em Aparecida do Norte, aqui no Brasil. Certo? Agora a gente vai para o caderno. Você vai fazer o cabeçalho, coloca todos os dados direitinho, escola, data, aluno, professor e o ano que você estuda. Nós vamos fazer essa atividade. Esse quadro aí, ele contém misturas de partes de um texto. Esse texto ele traz algumas informações acerca dos espaços religiosos e também uma importante orientação. Será que você vai conseguir decifrá-lo? Você vai fazer o seguinte, para descobrir o que diz no texto, você vai ler de acordo com a ordem numérica. Ou seja, observem aí que cada trechinho da frase tem um número em cima. Você vai começar lendo por aqui, ó. 1, onde tem escrito a nossa. Depois você vai aqui para o 2. Aí tem volta, a. E você vai juntando. Aí vai ficar a nossa, volta, a. Você vai passar para o 3, para o 4, para o 5, até chegar no último número aí, que é o 18. Tá certo? Não precisa copiar esse enunciado aqui, ó. Não precisa copiar isso. E não precisa copiar essa letra A e letra B. O que é que você vai colocar só? Cabeçalho. Aí coloca lá, atividade, ensino religioso. Aí coloca número 1. E nesse número 1 que você colocar, você já vai começar a escrever a frase decifrada, tá bom? Não precisa copiar esses enunciados aí, você já vai escrever a frase decifrada na ordem seguindo aí os números, tá certo? Então, atividade de língua portuguesa no livro e atividade de ensino religioso no caderno, tá bom? Façam essas atividades, tirem uma foto bem nítida para que a Pro consiga ler. Tirem uma foto de cima da atividade. Se você tirar a foto de lado, eu não consigo ler, porque vocês respondem de lápis. E o lápis, por si só, já é claro. Tá certo? Então, a preferência é que você procure um lugar bem iluminado,
para conseguir tirar essa foto e que seja uma foto de cima e bem nítida, tá certo? Respondam às atividades, enviem lá no grupo que a Pro vai estar acompanhando a atividade de cada um de vocês. Um beijo bem grande, abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau!